Isso mesmo. As plantas também são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Nós vamos ver como é esse processo do nascimento, do crescimento, da reprodução e depois da morte de cada plantinha. Tudo bem? Aqui nós vemos a planta no seu nascimento. A plantinha ela pode nascer através de muda, que é um pedaço de outra planta, ou através de uma semente. Por exemplo, eu pego uma semente de feijão, um feijãozinho lá que a mamãezinha estava colocando para preparar, pego esse feijão e ponho numa terra. Ele vai germinar. Então, essa é a primeira fase da planta, o nascimento. Depois a planta começa a crescer. Ela estava bem pequenininha, como vocês viram na outra imagem, e agora ela está mais crescidinha. Ela vai crescendo. Essa é a fase do crescimento da planta. Depois que a planta cresce, ela se desenvolve, ela dá origem a outras plantas. Isso mesmo, é chamado de reprodução. Por exemplo, o pezinho de feijão, ele vai dar origem a outro pé de feijão. O pé da margarida, uma mangueira. Então, vão nascendo outras plantas da mesma espécie. Depois de um período, a planta morre. Assim como os seres vivos, ela chega ao fim do ciclo também. A planta também tem esse fim. Ela, depois de um determinado período, dependendo de cada plantinha, ela chega ao seu final. Ela chega ao fim da sua vida. Então acontece a morte dessa planta. A plantinha, para ela se desenvolver, para ela dar origem a uma nova planta, ela precisa crescer em um ambiente bom. Para a planta poder se desenvolver, ela precisa ter terra fofa, água, ar, luz e calor do sol. A planta, gente, diferente dos seres vivos, animais e seres humanos, elas não comem. Vocês sabem que a plantinha ela não tem boca. Então, elas produzem o seu próprio alimento através dessa luz do sol que ela absorve através de suas folhas, através da água que ela suga da terra e dos nutrientes que essa terra tem. Então, a plantinha recebe todos esses nutrientes, essa luz do sol e transforma isso em alimento. Isso é chamado de fotossíntese. Que coisa bacana, né, gente? A planta, as plantinhas, somente elas podem produzir o seu próprio alimento. Os outros seres vivos precisam comer para poder se alimentar e ficarem fortes. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, entendido a nossa aula de hoje sobre as plantas.